Boa tarde a todos, sejamos todos muito bem-vindos nesta casa, que todos possam se sentir abraçados, a cada um, carinhosamente. Todos vocês são sempre bem-vindos, esse é o ambiente que a gente se sente bem, que para nós é sempre um prazer poder estar, desfrutar destes momentos com todos vocês. Hoje nós temos o prazer de escutar nosso irmão, Luiz Guilherme, que vai trazer sobre o remédio para as almas, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero chamar aqui nosso irmão, Luiz Guilherme, e o tempo é dele. Boa tarde a todos. Sejamos bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração, neste sábado à tarde. Com muita alegria que nós sempre recebemos a todos nesse sábado. E hoje cabe a mim fazer o estudo, o Evangelho da tarde, com esse tema, o Evangelho como o remédio para as almas. E é interessante esse tema que foi proposto para fazer o estudo, porque o remédio nós conhecemos como aquele que vai nos curar. Se ele não vai nos curar, ele pelo menos vai trazer alívio para nós por algum tempo e por alguns instantes, que seja, mas ele vai trazer alívio ou a cura. E alma, esse nome alma que foi colocado também. Porque no livro dos Espíritos, Kardec conversando com os Espíritos, eles chegam a uma conclusão de diferenciar o que é alma e o que é espírito. Porque a princípio parece que é a mesma coisa, né? Uma hora eu falo assim, uma alma, um espírito, outra já fala assim, nossa, eu já vi uma alma penada, né? A gente tem esse costume popular. Mas existe uma diferença que eles colocam. E eles colocam que a designação alma, é quando o espírito está encarnado. Então, quando eu, Luiz, eu sou um espírito, e eu estou num corpo físico, agora eu tenho uma alma, eu sou uma alma. Quando eu perder esse corpo, com o desencarne, eu serei um espírito livre, um espírito errante na erraticidade, eu serei simplesmente um espírito. Então, como remédio para a alma, nós estamos direcionando esse evangelho, esse remédio, para nós, quanto encarnados, objetivamente. Porque nós, como espíritos que somos, nós sofremos. Essa frase, dita por Roger Schutz, que é um psicólogo estudioso, ele diz o seguinte: em todo ser humano existe um pedaço de solidão que nenhuma intimidade humana consegue preencher. É ali que o espiritual se encontra. Então, em todo ser humano, em todos nós, há um pedacinho de solidão que nenhuma relação de intimidade, o que é isso? Nenhuma relação com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com meus pais, tios, com amigos, é capaz de preencher. É uma solidão intrínseca dentro. E quando eu sinto essa solidão, então, é ali que se encontra o espiritual. E para nós é interessante, em especial nós estamos falando toda essa parte de setembro, voltado para o setembro amarelo, para as doenças psiquiátricas, para os transtornos mentais, para a prevenção do suicídio. Por quê? Porque às vezes nós conversamos, faço atendimento fraterno aqui ou lá, e quando a gente conversa com a pessoa, em especial quando ela está com depressão ou caminhando para a depressão, ela sempre diz assim: eu sinto um vazio, eu sinto uma dor, eu sinto uma tristeza, que eu não sei explicar essa existência. Às vezes chega assim, meu marido,
a minha esposa, meus filhos estão bravos comigo, porque meu marido olha para mim e diz: sua vida é maravilhosa, você tem filhos lindos, seu casamento é perfeito, você tem trabalho e todo mundo te ama, e ainda assim você está com essa tristeza que não sara e tal, parecendo que é uma coisa que a pessoa quer, um estágio que a pessoa queira estar naquele instante. Então, aquilo ali está acontecendo, aquele vazio naquele instante, por um problema espiritual, e que não adianta dizer para mim que todo o resto externo está em perfeita harmonia, porque eu não vou conseguir atingir a cura especificamente. Então é interno. Às vezes nós estamos aqui no salão, está o Luiz cantando, a Leia, nós entramos lá para dentro, toma um passe, e a gente vê alguém que se emociona, que chora copiosamente, né? Que sente tudo e deixa extravasar. É esse vazio espiritual, da existência do espírito se manifestando, porque o nosso espírito sente dor. Dor do quê? Nós somos espíritos milenares. Nós já passamos por coisas muito difíceis e nós já fizemos coisas muito difíceis. Essas dores que nós sentimos no passado, as mágoas, a raiva, a coisa mais difícil de conviver, o remorso, tudo isso está gravado no espírito, no nosso espírito. Existe isso. Nós, encarnados, pelo fato de uma misericórdia de Deus, falar assim, ó, Deus, vamos dar uma vida para eles em brancos, deixa eles esquecerem do passado. Nós não lembramos do passado, mas o espírito vibra esse passado. Olha a situação. Imagine que você vai numa reunião de família agora. E aí, chega nessa reunião de família, você discute com alguém, com um familiar seu. Uma discussão. Entra em discussão, briga, e vocês, cada um vai para o seu lado e ninguém se conversa mais. Você fica bem depois disso? Não. Ninguém fica bem depois disso. Por muitos e muitos dias, até essa situação se resolver, você vai ficar mal. Mesmo que o tempo passe, sempre vai ter um negocinho lá dentro de você que fala, nossa, faz 2 anos que eu não vejo minha irmã, desde aquela briga e tudo, eu não consigo ir lá falar com ela não consegue me falar comigo, eu não consigo perdoar ela não consegue me perdoar, e nós estamos... Não fica um remorso nisso tudo, uma sensação ruim que nós estamos levando para a vida? Então imagine tudo que nós fizemos para trás. Nós temos esse remorso dentro de nós temos essas dores, porque nós somos espíritos que erramos, cometemos crimes, assassinamos, tudo isso está em nós, no nosso espírito. Então, em alguns momentos da vida, é possível que isso extravase e chegue, então, para nós, como essa dor que nós não conhecemos. E, em alguns momentos, essa dor, esse sofrimento, ele chega a exteriorizar no nosso corpo físico. Porque o que o espírito sente, vibra, o corpo físico sente. E aí então desenvolvemos doenças e muitas outras coisas que nós já conhecemos, em especial essas questões de doença da alma, né? Que nós falamos que são a ansiedade, a depressão, situações que levam até mesmo ao extermínio da vida. Então, para chegar e curar, como nós colocamos aqui, Jesus trouxe o Evangelho
para nós vamos trabalharmos aqui nessa tarde agora, essa cura, né, o Evangelho como cura para a nossa alma. Rapidamente, eu separei aqui para nós uma pergunta para a gente refletir sobre o que é o Evangelho. Porque na maioria das vezes nós pensamos que o Evangelho é um livro, é a Bíblia, é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas isso é um pouco mais profundo do sentido da palavra Evangelho. Evangelho vem da palavra grega, do grego, que significa, quer dizer, boa nova, que era o que Jesus falava. E afinal nós colocamos, o que é essa boa nova? Boa nova era a fala de Jesus, era aquilo que ele mandava lá, Mateus e muitos outros escreverem o que ele estava falando e fazendo? Não. A boa nova era o próprio Jesus. Jesus trouxe com ele o ensinamento universal de caráter filosófico e moral. Era o próprio Jesus a mensagem. Para a gente entender a grandeza de Jesus, a nossa Terra tem mais ou menos 6 bilhões de anos de existência, é isso? Ou eu estou errado? Mais ou menos 6 bilhões de anos de existência, que os cientistas conseguiram rastrear. Quando este planeta foi criado, conta-nos no livro Mundo Maior, A Caminho da Luz, o Cristo, Jesus Cristo, reuniu com o próprio Deus, que disse para ele: você, Jesus, vai ser o responsável por criar e governar esse planeta. Então, há 6 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito tão perfeito que ele era capaz de ser o emissário, o enviado de Deus para criar e governar um planeta. Então, ele era detentor de uma mensagem universal dentro do nosso planeta. Por isso que o Evangelho não se resume em um conjunto de palavras registradas. O que nós encontramos lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, são palavras, são registros de ensinamento, biografia de Jesus, o testamento de Jesus, mas não a própria Boa Nova. A Boa Nova era o ensinamento que Jesus trazia com ele. E ele dizia quando ele chega, então, para aqueles que o questionavam, dizendo: eu não vim destruir a lei, mas eu vim fazer com que ela fosse cumprida. Mas ele não dizia ainda da lei que estava vigendo aquele momento no planeta Terra. Ele não vinha ali para cumprir a lei dos judeus. Ele vinha ali para fazer cumprir a lei de amor universal que Deus estabelecera. Para isso, ele chegava a descumprir alguma das leis que eram estabelecidas naquele instante, naquele momento, e por isso que era questionado. Na questão 282 do livro Consolador, foi perguntado para Emmanuel se devemos considerar a Bíblia como a pedra angular da revelação divina. Qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Então nós já entendemos que o Evangelho de Jesus era o próprio Jesus, era a sua mensagem em si que vinha escrever para nós. E olha o que Emmanuel responde. A Bíblia é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, mas
não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. O que ele fala? Ele falou, olha, nós não temos que mais pegar o ensinamento de Jesus e ficar nos desdobrando em exposições teóricas. O que é a exposição teórica do ensinamento de Jesus? O que nós estamos fazendo agora. Ficar falando do ensinamento em teoria o tempo todo. Emmanuel diz, nós precisamos sair desse papel para utilizar esse ensinamento para o aperfeiçoamento de si mesmo. Então, é necessário virar a página. O momento de exposição teórica somente passou. Eu preciso pegar o que o Cristo trouxe para mim e começar a colocar em prática na minha vida. E é por isso que o Livro dos Espíritos colocam que ele é o nosso modelo e guia. Então, o modelo é aquilo que nós vamos seguir. Nós vamos imitar, copiar, e guia é aquilo que nos mostra o que devemos fazer. Então, nós já temos em mãos o que nós precisamos fazer. No livro Escritura do Evangelho, livro Luz Acima, no capítulo Escritura do Evangelho, pelo irmão X, quando Jesus recomenda a pregação, porque ele vira então para os seus discípulos ali e diz, vocês vão de 2 em 2 e preguem o Evangelho. E nós temos um questionamento, a revelação ali naquele livro para nós temos um questionamento de Filipe que diz, mestre, se os maus nos impedirem os passos, o que faremos? Caber-nos-á recurso à autoridade punitiva? Se o pessoal não deixar a gente pregar o Evangelho, se não deixar a gente entrar, cabe a gente pegar um pedaço de pau e dar neles para punir quem não está deixando a gente pregar esse Evangelho aqui? Então Jesus responde. Vocês acham que Jesus respondeu o quê? Pega 2, né, e faz? Ele diz, nossa missão, replicou Jesus pensativo, destina-se a converter maldade em bondade, sombra em luz, ainda que semelhante transformação nos custe sacrifício e tempo. O programa não pode ser outro. E parece que essa mensagem está sendo dita para que a gente converta a maldade do outro em bondade. Aí eu quero converter o outro para o Evangelho. Eu quero converter a sombra do outro em luz. Mas encontrar a minha própria maldade, encontrar a minha própria sombra, para converter ela em luz, é um processo que eu não quero enfrentar. Já percebeu isso? O quanto que nós estamos dispostos para mudar o próximo, para aconselhar o próximo, para direcionar o próximo, mas às vezes a nós mesmos, não. Existe até um ditado, né? A gente fala muito para quem é menor. Fala, faça o que eu falo, né? Faça o que eu digo, não o que eu faço. Por quê? Porque eu estou falando para você fazer isso, mas e você? Não, eu não. Depois eu me acerto. Então nós temos essa dificuldade. E a mensagem do Cristo, ela é para nós. Para nós nos transformarmos. A nossa maldade em bondade. E nós não conseguimos isso. Nós temos visto pela história, porque nós somos espíritos milenares, a nossa dificuldade em transformar maldade em bondade. No livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia divina, Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: a lei natural que vige todo o universo é a de amor, que exterioriza de Deus mediante a sua criação.
Então, toda essa lei natural, em que nós comentamos no início, que Jesus disse, eu vim para fazer que ela seja cumprida, essa lei é uma lei de amor. E todas as vezes que eu infrinjo essa lei, eu desequilibrei a lei de amor. Eu tirei ela de equilíbrio. E aí eu começo a precisar reparar, a entrar num processo de reparação. O cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia, diz Joana de Ângeles, inalterada, porque procede de uma causalidade inteligente que tudo estabeleceu o equilíbrio. Então, se eu causei o desequilíbrio, eu preciso recolocar em equilíbrio. E esse é o processo que começa o sofrimento do espírito. Porque o Espiritismo nos disse, já nos esclareceu muitas vezes, que não existe nenhum purgatório, não existe nenhum inferno e nem mesmo céu. Tudo para nós é estágio e estado da nossa consciência. Então, quando eu encontro com a verdade, e eu vou encontrar com essa verdade em algum momento, todos nós vamos, automaticamente eu entro em sofrimento se eu causei o mal, se eu causei a desordem, ou se eu causei a desgraça. Como disse Jesus ali, ainda que leve tempo e sacrifício, tudo será convertido. Ainda que leve tempo, nós vamos entrar no estágio de consciência e entender. Aquele famoso, mão na cabeça e fala, meu Deus, o que eu fiz? E um momento nós vamos entrar nisso. Seja ainda encarnado, ou seja depois como desencarnado. E quando eu entro nesse processo, eu entro num processo de culpa, eu entro num processo de remorso, eu entro às vezes num processo de ódio e de raiva, em que isso me alimenta. Porque tudo aquilo que eu vibro, o meu espírito sente. Tudo aquilo que eu penso, o meu espírito sente. Então eu começo esse espírito a estar num estado de doença, como nós falamos lá no início com a mensagem. Então esse é o Evangelho. Mas a pergunta da palestra e do tema é: como ele pode curar as almas? Porque fala-se muito sobre esses estágios de consciência, sobre a lei de reparação, sobre a lei de causa e efeito, mas como o Evangelho vai me curar na minha essência? Então, de novo, nós recorremos aqui a Joana de Ângeles, em que diz: todos os objetivos da Boa Nova que ele trouxe centram-se no futuro do espírito, na sua emancipação incessante busca a Deus. Então, toda a essência da Boa Nova, toda a mensagem de Cristo é para que a gente busque a Deus. Ele sempre dizia: meu irmão, não se preocupa com isso não. O reino dos céus está próximo. Felicidade não é deste mundo. Bem-aventurados aflitos. Não se preocupe com isso. Larga tudo e me segue. Em busca de Deus. E ela continua: na conquista desse objetivo, não importa os preços e testemunhos. Os impositivos da legislação, mesmo quando arbitrárias e injustas, porque são transitórias. Olha só como Joana é otimista.
Porque ela fala assim, olha, a mensagem de Deus, de Jesus em tudo nós vamos buscar Deus, nós estamos preocupados com o futuro do Espírito. Nós queremos evoluir? Todo mundo quer evoluir aqui? Só para ver se a gente está na mesma página. Todo mundo quer evoluir? Sim. Todo mundo está pensando no futuro, não está? Então tá bom. Agora, para a gente conseguir esse objetivo, como ela está falando aqui, não importa o preço e o testemunho que é colocado para nós. Tá certo isso para nós? Porque daí já começa a complicar, né? Não importa o preço ou o testemunho, eu quero evoluir, mas eu não sei tanto quanto eu quero evoluir, né? Às vezes o preço pode ser alto. Ou, às vezes eu quero evoluir, mas eu não quero evoluir tão rápido assim. Vamos devagarzinho, que as coisas vão ficando difíceis. Então veja que ela fala, não importa o preço e o testemunho. Para nós o que pega é o preço e o testemunho. Assim, nós queremos evoluir? Sim. Todo mundo quer pagar o preço? Não. Né? Vamos devagarzinho, não dá para parcelar um pouquinho? Porque nós não queremos esse preço. Mas ela coloca, por que não devia para nós importar? Por que não devia importar para nós o preço e o testemunho? Porque ela coloca uma coisa aqui interessante. Mesmo que arbitrária é injusta, aquilo que está acontecendo conosco nesse estágio de terra, de planeta, e a gente sabe que nada é injusto, são transitórias. Vai passar. Vai acabar. E quando a gente entende que o processo é transitório, a gente não dá desespero. Ninguém desespera mais. Todo mundo já ficou gripado aqui? Sim, não ficou? E a gente sabe, com o passar dos anos, que a gripe é um vírus que vai ficar no seu corpo de 5 a 7 dias e que os medicamentos que tem para ela combatem os sintomas da gripe, mas você vai passar por esse estágio em 5 e 7 dias, e daqui 5 a 7 dias você vai estar novo de novo, não vai? Não é assim? A gente pega uma gripe forte e fala assim, meu Deus, vou morrer, vou desencarnar. Né? Dor no corpo demais, dor de cabeça, fraqueza. Oi? Os homens, né? Porque a gripe masculina é um pouquinho pior que a dor do parto, né? Isso é um fato. Isso é um fato indiscutível na ciência. Então, você acha que vai morrer. Para nós que somos homens, então. Né? Os homens têm certeza. Mas você já sabe que isso vai passar em 5 a 7 dias. Então você já não se desespera mais, você não entra no estágio de desespero, você não pensa, né, que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa, ou algum filho, seu filho pega uma gripe, você fica com ele, mas você fala assim, não, daqui 5 a 7 dias isso passa e tudo volta a ser normal. Por quê que a gente consegue viver assim? Consegue relaxar, consegue tranquilizar e saber que tudo vai ficar bem passado aquele período. Porque nós temos conhecimento. A ciência nos mostrou, através de estudo, que é assim. Olha, essa doença aqui, para esse vírus, é assim. Ponto. Eu tenho conhecimento, eu não me desespero, eu não tenho mais medo, sabendo que é transitório. Então, em maior escala, quando eu sei que o sofrimento chega até mim, quando eu sei que esse sofrimento e essa dor é transitório, eu começo a tranquilizar o meu estágio de vida. Ainda que seja um preço e um testemunho muito alto. Porque eu falo, aquilo é transitório. Eu estou doente e essa enfermidade ela pode me desencarnar. Mas isso é transitório. Porque vai passar, essa vida vai finalizar
eu vou voltar a ser um espírito livre, vou reencarnar novamente e as coisas acontecerão novamente. Nós nos apegamos ao estágio atual. Nós, na matemática da vida, na linha do tempo da vida, somos então, como a Jordana falou, o homem com gripe. Com 2 dias de gripe, achando que aquele é o último da vida, que tudo acabou. Despedindo dos filhos. Né? Mas não. Porque após aquela dor, aquele sofrimento, há um dia de glória para a gente continuar vivendo. Por isso, quando Cristo vem com a sua mensagem, e quando nós falamos que ela é uma mensagem consoladora, é exatamente nesse estágio dizendo, meus irmãos, bem-aventurados aflitos, porque de vocês são o reino dos céus. Esquece o que está acontecendo, não se preocupa com o que está acontecendo. Por isso que quando falou para Pedro, nós vamos te crucificar como crucificamos o Cristo, e ele diz, eu não mereço, eu não sou digno deste ato. Porque esse tamanho testemunho, ele se achava pequeno para executar. Então nós sofremos como crianças. Porque na nossa vida, dentro de uma eternidade, para um espírito que nem o nosso, que já viveu 1.000, 2.000 anos, o que são 80 anos, 90 anos? 100 anos, se não são 7 dias de gripe. Nada além disso. Transitório. Na questão número 95 do livro Consolador, perguntam para Emmanuel, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E Emmanuel responde, para o homem na Terra, saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, ou seja, sem aquele vazio, a alma curada, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Olha aí de novo. Não tem escapatória para nós. Nós vamos sofrer transitoriamente neste planeta Terra, até que chegamos a um estágio de evolução perfeito, que a gente não precise mais sofrer, porque a nossa alma está curada. O nosso espírito já não sente mais o vazio. Nós já somos aqueles que ajudam e que são auxiliados. Nós não seremos eternos no planeta Terra. Não seremos. A constituição do corpo é feita para que ele comece e um dia ele pereça. Nós temos medo de falar da morte, né? Mas essa é a realidade para nós dentro da nossa vida. Então, existem situações que precisam acontecer para que esse corpo adoeça, para que esse corpo pereça e o espírito continue. Mas eu falo de nós estamos apegadinhos a esse estágio aqui. Então, a cura vai chegar para nós não como um estágio de alteração da dor. A cura da alma, o tratamento espiritual, não é para arrancar a dor, arrancar a enfermidade, mas é para transformar o espírito. É tratamento espiritual. Para que a gente consiga enxergar as coisas de forma diferente.
Nós temos no registro, capítulo 11 de Mateus, quando Cristo diz: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês entregarão para as suas almas. Interessante nessa passagem que Jesus coloca, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né, para finalizar a passagem. Porque Jesus não olha para ninguém e fala assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Ele fala, né, eu darei descanso a vocês, eu vos aliviarei, em outras traduções. Mas aí ele continua: tomem o meu jugo. Então ele não tira nada de nós. Ele não fala assim: me dá aqui toda essa dor que você tem, me dá tudo que você tem, deixa aqui, descarrega ela comigo e vai embora viver feliz a sua vida, porque eu te amo. Ele não diz isso. Ele diz: vem, vai ter descanso, mas toma o meu jugo. Muitos não quiseram, porque não aguentaram. E às vezes o que eu percebo, que a gente discute em reunião de trabalhadores, às vezes eu chego para o tratamento, o que eu quero? Todas as minhas dores aí, tira tudo, leva embora, se tiver espírito, leva, prende, amarra, né? Que eu quero é ir embora em paz. Mas essa não é a mensagem do Cristo. A mensagem dele é que ele vai estar conosco. Então esse é o Cristo, esse é o jugo, né? Está aqui. Esses somos nós. Quando eu aceito o jugo com Jesus, ele está aqui, carregando comigo. Mas aquilo que é meu, a minha dor, está aqui, ó. Eu continuo com ela. Porque a cura não é a retirada dela. A cura, o consolo, o Consolador prometido, o Espiritismo, que veio esclarecer, dar luz ainda a esse ensinamento do Cristo, é mostrar que nós somos capazes de viver em paz, em harmonia, além das nossas dores. Sabe por quê, pessoal? Tem uma notícia muito triste para dar. Nós estamos no planeta Terra. E o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Nós estamos sendo testados e provados o tempo todo. Se é um planeta de provas e expiações, nós não vamos viver a felicidade plena nele, se nós colocarmos a nossa felicidade na vida ausente de dor e sofrimento. Mas é além disso. Sabe por quê? Porque em um momento nós vamos estar com dores físicas, nós vamos estar doentes. Quando essa doença curar, nós vamos ter problemas financeiros. Quando o problema financeiro acabar, nós vamos ter problema de relacionamento. Quando esse problema acabar, nós vamos ter problema com os filhos. Quando acabar, fala assim: agora acabou, chega, né? Não, aí o filho casa com uma pessoa que você não queria e faz o que você não quer. Aí o filho está com problema, aí é o neto que agora que ficou doente, você não consegue viver. Nós vamos ter falta de sossego, de paz, o tempo todo nessa vida. E se nós ficarmos esperando para viver a vida, quando eu estiver, falar assim: não tenho, agora meus problemas acabaram. A vida vai acabar e nós vamos ter vivido ela. Então esse é o Consolador. É melhor a gente falar assim: além da dor, vamos seguir. Porque todos nós aqui, todos, sem exceção de nenhum que está nessa sala aqui hoje,
tem algum problema, alguma coisa, alguma tristeza, algo que incomoda, algo que o deixa triste, algo que você olha e fala assim, eu queria que fosse diferente, eu queria que fosse melhor. Todos nós. E aí esse é o segredo, então. Viver além disso. Então, buscar a Deus, Jesus, para mim, para nós, Jesus, me ajuda a superar esse problema. Chico tinha está registrado isso, que nós conhecemos muito, recentemente nós vimos o filme Predestinado de Zé Arigó, que fazia as cirurgias espirituais. Ele ofereceu para fazer cirurgia no olho do Chico, curar Chico. Falou assim, eu faço a cirurgia, Chico, você vai ser curado. Fica sofrendo com esse olho. E Chico falou assim, deixa isso aqui, porque com essa eu já estou acostumada. Então, e não é? Na sabedoria dele, ele sabia. Se cura o olho, vai aparecer alguma coisa na perna. Pode ter certeza. Ou vai ser pior. Então, às vezes, a gente está tão acostumado com o problema, fala assim, não, quer saber, larga esse daqui já com a gente. Aqui. Com esse aqui, eu estou dominando. Né? Se eu superar muito esse problema aqui, eu não sei se na próxima fase eu consigo passar o chefão. Né? Então, essa aqui eu já estou acostumada. Então, para nós é isso. A doutrina do Cristo, do Evangelho para nós, é exatamente o consolo. Calma. Não fique ansiosos pelo dia de amanhã. Então, nossa, será que eu vou lá no centro? Será que eu vou ser curado? Será que vai acontecer? Não fique ansiosos pelo dia de amanhã. Dê tempo ao tempo, em especial quando esses problemas, essas dores estão relacionados a situações transitórias para a nossa vida. É o preço, é o testemunho para a evolução espiritual. Mas eles são, para nós, transitórios. Era essa mensagem que eu gostaria de deixar nesta tarde para todos nós. Que a gente possa refletir um pouquinho nesses ensinamentos que foram colocados aqui através de espíritos como Emmanuel, o próprio Jesus, Joana, que trazem para nós este conforto e este consolo nas nossas vidas. Luiz, quer algum recado? Posso encerrar? Ok. Então, nós vamos aproveitar esses instantes em que nós estamos em harmonia, refletindo as palavras do Evangelho proposta para nós. Senhor Jesus, obrigado por ter conduzido cada um de nós até esta casa na tarde de hoje. Que o Senhor possa nos acompanhar também em nosso retorno, iluminar o nosso lar com a Tua palavra, iluminar com a Tua luz. Que ao entrarmos nessa sala na tarde de hoje, Jesus, a Tua vontade apenas prevaleça, e não a nossa. Pois estamos aprendendo, Senhor, estarmos dispostos a fazer aquilo que é necessário para alcançar a evolução espiritual, para transformar a sombra em luz que há em nós, a maldade e a bondade em bondade que há em nós. E que assim seja.